Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Chegamos então ao terceiro mandamento. Vamos falar apenas da primeira parte dele, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja, vale a pena lembrar que os mandamentos são para o nosso benefício. Eles não são para o benefício de Deus. Pelo menos não da maneira que o ser humano pensa. Muitos pensam que Deus colocou os 10 mandamentos para nós, Ele apresentou os 10 mandamentos para nós, para se ver como uma forma de proibição. Então, o resumo para eles, o que significa a lei dos 10 mandamentos? Uma lei de proibição. Teve evangélicos até que eu ouvi falar já, é uma lei, como eles usaram, como um fardo, né? É uma lei que prende a pessoa, né? Então, Tiago diz, capítulo 2, que é a lei da liberdade, né? E é claro, até em filme de cowboy, quem é fora da lei está sendo procurado pela polícia, pelo xerife lá, porque ele é um criminoso, certo? Bom, nós também estamos abordando os mandamentos como eles realmente devem ser abordados, espelhando-os no caráter de Cristo e também comparando o nosso caráter com aquilo que está sendo pedido de nós. Em outras palavras, por incrível que pareça, e muita gente não chega a essa conclusão, mas quando você toma o nome de Deus em vão, você está afetando o seu caráter. A maneira mais fácil de escapar desse argumento é falar: eu não concordo, eu acho que não tem nada a ver. Gente, isso é muito raso. Aliás, eu acho que esse tipo de resposta não deve ser dada para nenhuma situação. Geralmente quem fala assim é porque não tem argumentos, não estudou sobre o assunto, no caso da palavra de Deus, não meditou e, é claro, não vive o assunto. Se Deus fala assim, é porque é dessa forma que acontece. Nosso caráter é afetado. Uma das maneiras é através do desrespeito a Deus, porque você começa desrespeitando o nome dele e, é claro, automaticamente você começa a desrespeitá-lo. Começa a tirar o sagrado daquilo que pertence a Deus. E muitas, mas muitas pessoas que dizem servir a Deus não se preocupam com aquilo que é sagrado. Então, você vai a igrejas modernas, então eles apresentam coisas que você vê nos bares por aí. E é interessante que foram os bares que deram origem a essas coisas. Então, eles fazem um ambiente da igreja, do templo, eu estou falando, o mais próximo das coisas do mundo possível. Até mesmo na Igreja Católica, que é uma igreja muito tradicional e muito organizada, eu não sei se você sabe, mas a missa no domingo, que é rezada aqui na Zona Leste de São Paulo, é a mesma que é rezada na Europa, a mesma, no mesmo dia, tamanha organização. Então, tem aqueles cânticos que foram feitos para serem usados mesmo dentro da igreja, mas se um padre for um pouco mais liberal e colocar alguém para cantar a música do Roberto Carlos numa missa de domingo, o povo adora. Por que que o povo adora? Porque eles se identificam com as coisas que não são sagradas. Está entendendo? Entende a diferença? Eu não estou dizendo aqui que você não pode ouvir Roberto Carlos. Você está sendo inteligente para entender o que eu estou falando? Estou falando que não tem nada a ver com igreja, com o sagrado.
sabe? Eu já tive, infelizmente, já tive algumas experiências sobrenaturais, e faça a experiência, se você não acredita em mim, se um dia você vira uma pessoa possuída pelo demônio, não se assuste. Pegue o seu celular, põe lá no YouTube uma música do Roberto Carlos e veja a reação do diabo. Vê se ele vai embora com a música do Roberto Carlos ou se ele canta junto. Eu sei a resposta, porque eu já experimentei esse tipo de coisa na minha frente. Então veja, faça o teste. Então nós, quando Deus fala assim, não toma o nome de Deus em vão, outra coisa importantíssima, né? Está ligado ao desrespeito, o nome de Deus é o caráter de Deus. Não é simplesmente o nome dele, ok? Que nós nem sabemos. Tá? Falar que Jeová é o nome de Deus não está certo, porque Jeová é um título, quer dizer Senhor, possivelmente. Nem temos nada aproximado disso. Ok? Eu acho engraçado que o brasileiro mal sabe falar português e ele quer falar o nome de Deus em hebraico direitinho, mas não vai acontecer, sabe? Enquanto as pessoas estiverem falando privilégio, ao invés de falar privilégio, a gente vai ficar, melhor a gente falar que o nome de Deus nós não conhecemos. Até jornalista eu vejo na televisão falando do privilégio. Essa palavra não existe. A palavra correta é privilégio. Então, vamos aprender português primeiro, né? Acho que é melhor. Não é verdade? Bom, então, tomar o nome de Deus em vão é tomar também, e principalmente, o caráter de Deus em vão. É pegar os ensinamentos dele. O que é caráter? Nós vimos lá no primeiro vídeo. Caráter, basicamente, é os nossos pensamentos mais os nossos sentimentos. Então, quando você zomba ou você discorda da maneira de Deus pensar e de Deus sentir com respeito a determinado assunto, por exemplo, ou uma situação, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando muitos falam sobre isso, vou falar rapidinho, porque isso não é novidade, e eu quero falar algumas coisas, talvez seja mais novidade. Quando a pessoa pede dinheiro em nome de Jesus para poder investir na casa dela, no carro dela, nas viagens dela, que não tem nada a ver com Jesus, ela está tomando o nome de Deus em vão. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Ok? Então, poderia falar desse assunto, quem sabe um vídeo só sobre esse assunto. Mas tem muita gente aí enriquecendo com o Evangelho. Isso é um sinal claro de ser um falso profeta. Não se enriquece com o Evangelho. Ok? Falando financeiramente, enriquecer a personalidade e o caráter, sim, você enriquece com o Evangelho. Mas você ficar rico usando o nome de Deus para adquirir dinheiro, isso é totalmente errado. Mas esse é um outro assunto. Eu adoraria falar sobre ele agora, mas eu não vou falar. Então, respeite, vou encerrar o vídeo falando isso, respeite o que é sagrado. Tome o nome de Deus como honra. Você deve honrar o nome de Deus. Não deve se envergonhar do nome de Deus. Muita gente se envergonha do nome de Deus. Se você fala com uma pessoa, em vez de falar Deus, que é uma coisa muito genérica, você falar Jesus, a pessoa em pouco tempo vai falar assim, qual é a sua igreja? Porque não é comum o brasileiro falar o nome de Jesus ao invés de falar o genérico Deus, né? Deus, ok? Que Deus te abençoe. Você fala que Jesus te abençoe, a pessoa já começa a perceber alguma coisa diferente, não é? E nós temos que viver para a honra e para a glória de Deus. Dessa forma, nós vamos
exaltar o nome de Deus. Porque Deus, ele falou não. Vários mandamentos ele disse não, porque o povo de Israel havia acabado de sair da escravidão. E eles só sabiam essa forma de comunicação. Não farás. Não vai. Ele poderia mudar, falar tudo de maneira positiva. Em vez de falar assim, não tomarás o nome do teu Deus em vão, poderia falar assim, lembre-se de exaltar o nome do Senhor teu Deus acima de todo nome, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses a respeito de Jesus, que Jesus herdou um nome que é acima de todo nome. Deus poderia falar dessa forma positiva, mas o povo não entenderia, e Deus falou na linguagem humana. Por isso tem esse não, né? Em vez de falar não terás outros deuses diante de mim, Deus poderia ter falado somente eu sou Deus. Como ele disse em Isaías, somente eu sou o Senhor. Olhai para mim, não há outro, não existe outro. Ele podia fazer assim, mas não fez, porque ele tinha que chamar a atenção do povo daquela forma. Mas nós podemos, em nossa mente, em nosso interior, traduzir todos esses mandamentos de forma positiva, né? Então, você está sendo chamado para exaltar o nome de Deus. Agradeça por esse privilégio. Que Deus nos abençoe. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, porque nós estamos precisando urgentemente. Tá? É uma exigência do YouTube, não é minha, não é de uma igreja, eu não trabalho para nenhuma igreja, tá ok? Então, é o próprio YouTube que está pedindo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e se você puder dar uma oferta para o nosso canal, nós também estamos precisando sempre, pois ele é muito pequeno e precisamos de recursos. Então, peço também as suas orações em nome de Jesus. Amém.